E o outro lado da moeda me assusta. Se Deus está no controle de tudo e determinou todas as coisas, então quer dizer que se eu sou pobre é porque Ele determinou a minha. E aí é difícil assumir isso, né, cara? Por isso que alguém disse certa vez, ser um calvinista rico é fácil. Porque você olha para sua riqueza e fala, glória a Deus, foi o Senhor que determinou a minha riqueza, aleluia. Mas agora se você é um calvinista pobre, miserável, que não, às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, fala a verdade. É difícil você acreditar num Deus calvinista. Porque você olha para sua geladeira e não tem nada para comer. Você olha para o seu bolso, não tem nada. Você está cercado de dívida, pobre, sem nada para comer. É difícil você acreditar que foi Deus que te ama, que determinou que você vivesse dessa maneira. É por isso, querido, que eu não sou calvinista, tá bom? E sobre a pregação do Paulo Júnior, eu dou todo o direito. É por isso, queridos, que eu não sou calvinista. Eu creio que tu não é calvinista porque não lê a Bíblia, ok? Mas essa questão de crer ou não no calvinismo, porque parece ser uma doutrina dura, né? Quer dizer então que uma doutrina, para ser de fato bíblica e verdadeira, ela tem de se alinhar com os meus gostos, crenças e achismos? É por isso que alguém disse que a doutrina calvinista não é difícil de entender. Não. Até mesmo uma criança de 5 anos pode entendê-la, compreendê-la. A doutrina calvinista não é difícil de entender. A doutrina calvinista é difícil de aceitar. É difícil de engolir. Logo, isso não é um problema com a doutrina. Logo, isso não é um problema com a Escritura. Isso é um problema que parte do seu coração e da sua natureza caída. E isso não me impressiona, não me incomoda quando alguém diz assim, eu não creio. Porque isso já faz parte do homem morto caído em Adão. O que me deixaria impressionado é se a pessoa afirmasse, olha, PH, eu estou crendo, eu estou acreditando na soberania total, absoluta e suprema de Deus. Eu ia dizer, glória a Deus. Por quê? Porque Deus está trabalhando no teu coração. Percebe? Eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, antes de dar sequência, vocês sabem, eu acabei de escrever um livro, ok? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja, ok? Uma exposição teológica, exegética, hermenêutica e também histórica, que defende o uso da cobertura para a cabeça da mulher cristã no culto solene. Ok, meus irmãos? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Detalhe, aproveite porque está com promoção, R$30 o livro, ok? O frete está incluso, R$30, aproveite, ok? Enviaram para mim o vídeo desse rapaz, Otton Podcast, né? Tem 3 meses que ele postou, fez um comentário acerca da predestinação, em relação também à pregação do Paulo Júnior. Depois você confira. Eu vou deixar o link do vídeo completo dele aqui embaixo também na descrição para vocês conferirem. E ele indaga e questiona, não é, a soberania de Deus, porque ser calvinista quando o mar está em bonança, não é? Parafraseando, ser um calvinista quando o cara tem dinheiro no bolso, quando a saúde do filho vai bem, quando é empregado e ganha muito bem, é fácil, segundo ele. Agora, ser um calvinista quando está passando situações e circunstâncias intempéries, aí eu quero ver você ser calvinista. Meu amigo, eu acho que você precisa conhecer a história dos grandes calvinistas ao longo da história da igreja. Os calvinistas, eles creem na soberania absoluta de Deus e eles creem que há sim um controle sobre todas as coisas. E é isso que o entendimento
correto, coerente da soberania divina, quando um crente tem esse entendimento correto da soberania de Deus, traz ao crente paz, tranquilidade. Por quê? Porque ele entende que há ordem nas coisas e que também há um propósito nestas coisas. Há um propósito específico de Deus nestas coisas. O universo, as coisas não acontecem ao acaso, por coincidência. Não, há ordem nas coisas. Há sempre um propósito de Deus. Mesmo um pneu furado de um carro, há um propósito de Deus ali. E essa doutrina me conforta. Essa doutrina me traz segurança e tranquilidade, porque eu sei, Deus é soberano. Ele controla a minha vida. Independente se a circunstância está adversa ou é uma circunstância boa. Eu sei, há um propósito nisso e vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. E isso diferencia um crente que serve a Deus de forma exterior, de forma ritualisticamente, ok? Para aquele que serve de coração. Aquele que serve a Deus de forma exterior, aparente, na primeira aprovação e na primeira intempérie que aparece, ele já enche a boca para zombar e blasfemar de Deus. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Aquele que serve de coração, ele diz assim: Deus sabe o que faz. Calma. Esses dias foi o que aconteceu com meu cunhado e eu disse exatamente isso para ele. Calma, todas as coisas cooperam para o bem. Veja, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, que tinha a saúde debilitada, sofrendo de gota, de artrite, o resto da sua vida, e também de depressão, em decorrência dessas doenças, e não somente por elas, mas também em decorrência daquele rapaz que adentrou na sua igreja e gritou: fogo, fogo! Muitas pessoas morreram, 7 foram mortos. 23 ficaram feridos, a correria foi tão grande, porque eles pensavam, tá tendo um incêndio aí, tá tendo um fogo. O povo saiu correndo, muitos morreram, muitos ficaram feridos. Em decorrência disso, Spurgeon caiu em depressão. Mas o que levou Spurgeon a ficar firme nesta perseverança em Deus? O teólogo batista calvinista John Piper diz, é porque ele cria que a depressão estava cooperando para o bem e tinha um propósito de Deus. Ele não desistia porque ele era um calvinista ferrenho e cria na soberania de Deus e dizia, há um propósito nisso. Percebe? Ser calvinista quando vai tudo bem é fácil? Não. Deixa eu te apresentar o calvinista David Brainerd, que foi missionário aos índios de pele vermelha. Gastou-se tanto na labuta em prol do evangelho, em prol das almas, que ele não se importava com o tempo, se estava chovendo ou não. Ele adentrava as florestas e levava o evangelho aos índios de pele vermelha, aos pecadores. Em decorrência disso, ele enfrentava chuva, ele enfrentava frio. Ele pegou pneumonia e acabou morrendo, mas ele não desistiu, porque ele sabia que Deus é soberano. Eles serviam a Deus não por aquilo que Deus estava fazendo, mas por aquilo que Deus é. Independente se a circunstância era ruim ou boa, eles sabiam, Deus está no controle. Há ordem nas coisas. Ser calvinista, quando tudo vai bem, é fácil e tem dinheiro no bolso. Deixa eu te apresentar Martinho Lutero, o ilustre reformador protestante do século XVI. O que mantinha aquele alemão firme em Deus? Embora nós sabemos que a tônica dada por ele, por Lutero, era exatamente na justificação somente pela fé. Mas nós sabemos que ele cria na soberania absoluta de Deus. Ele morava numa casa, se é que podemos chamar de casa, né? Mas praticamente era dentro de uma caverna.
Era um calvinista pobre. Mas ele cria na soberania de Deus. Por que não falarmos do reformador francês, também do século XVI? João Calvino. Que vocês dizem, calvinismo é oriundo de Calvino. Não. Calvino só bebeu da fonte que Lutero bebeu, e Lutero, por sua vez, só bebeu da fonte que Agostinho bebeu. O calvinismo é mais uma teologia agostiniana do que proveniente de Calvino. Calvino não criou, não inventou nada, ele apenas redescobriu a doutrina e a sistematizou. Mas a doutrina calvinista, que vocês dizem é por causa de João Calvino, é mais proveniente de Santo Agostinho do que de Calvino. E o que é que mantinha Calvino cheio da esperança? A soberania. Calvino sofria de várias doenças. Aliás, ele morreu em cima de um púlpito, pregando o evangelho. Em nenhum momento ele deixou de ser calvinista. Ele cria a ordem nas coisas. Deus é soberano. Em dado momento da sua vida, ele teve de vender seus livros para pagar as suas dívidas. Era um calvinista que não tinha dinheiro. Percebe? É uma falsa acusação sua. Ser calvinista é crer na soberania de Deus. Independentemente do que vai acontecer, nós cremos a ordem nas coisas. Deus é soberano. E o calvinista brada e declara, assim como o patriarca Jó declarou: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Percebe? Abraço.